Graça e paz, queridos. Esteja atento aí ao que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Existe uma palavra específica para você. Uma palavra que pode mudar a sua vida. Você não veio aqui por acaso. Existe um projeto de Deus para que você estivesse aí e que eu também estivesse aqui para poder ministrar. Eu só vou ser o instrumento para trazer uma palavra para você. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que serão transformadas. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que pessoas aqui serão transformadas. Porque Deus, quando Ele se faz presente, Ele nos transforma. Você será transformado nessa noite. Foque os teus olhos nele. Não deixe que nada roube a tua bênção, aquilo que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Senhor, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, pela honra, o privilégio de estarmos em tua presença. Eu peço que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Não permita que venhamos sair daqui vazios. Que a tua palavra possa vir, Senhor, ao nosso encontro e nos transformar e gerar vida, restauração, cura. Derrame da graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós reunimos aqui hoje, queridos, para receber uma palavra do Senhor. Uma palavra que é algo transformador para os nossos corações. Eu acredito que na sua jornada, você enfrenta dificuldades. Você enfrenta alguns problemas. E por muitas vezes isso até te desanima, te faz pensar em parar, interromper o processo. Faz você querer interromper, deixar de seguir em frente, desanimar. Mas a palavra do Senhor nessa noite para você é caminhando na fé. Você não vai parar. Você não vai permitir que nada interrompa o processo de Deus na sua vida. Talvez você está enfrentando por dificuldades, passando por dificuldades como doença, crises familiares, crise financeira. Talvez existam circunstâncias que as circunstâncias elas são contrárias. Você tem olhado muito para o físico, mas não tem olhado para o sobrenatural. O meu convite para você nessa noite é você andar no sobrenatural. Deixar um pouquinho o físico e andar no sobrenatural de Deus. E diante disso nós vamos aqui aprender um pouquinho. E vivendo uma situação como essa, né, que nós passamos, Deus ministrou ao meu coração algo. Tem aquele momento que você está aí triste, uma crise em alguma área, e você, Deus, me dê resposta. E aí Deus me lembrou, você é filho. Você é filho, você é herdeiro das promessas. Por que você está preocupado? Eu quero dizer para você que está preocupado hoje, você é filho, você é filha. Não fique preocupado. Descanse no Senhor, espere o que Ele vai fazer na sua vida. Espere nele, existe algo de Deus. Se você confiar, se você crer. Aí, indo além, Deus trouxe uma história ao meu coração. Ele me lembrou de uma certa situação onde estavam alguns homens em um barco, passando por uma tempestade. E essa tempestade estava muito grande, eles estavam temendo muito morrer, porque o vento era contrário, por tudo que eles faziam, eles não conseguiam tomar o controle do barco. E a situação se tornou tão difícil, eles não conseguiam
trazer para a normalidade aquela situação, temerosos em uma situação de tempestade, temiam mesmo pela sua vida. E talvez existam pessoas aqui que estão temendo pela vida, e nessa situação muito difícil, estes homens, eles avistam alguém, eles avistam alguém caminhando sobre as águas, e aquela pessoa vem caminhando sobre as águas, e eles que já estavam vivendo toda aquela situação difícil, eles agora vê aquele homem, e eles pensam que é um fantasma, já estavam em crise, agora eles estavam mais temerosos ainda, porque estavam vendo um fantasma. Às vezes a situação está tão difícil, que você não reconhece quem está próximo, quem está chegando, e pensa que a situação está aí piorando. E o que está chegando, na verdade, é a provisão e a bênção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E aí esses homens, com toda essa situação, temerosos, aquele homem diz, aquele que está caminhando sobre as águas, diz assim: não temas, sou eu, o mestre. Olha que situação, não temas, sou eu, o mestre. Um destes que estava no barco diz: se és tu, mestre, dê uma ordem para que eu vá até ti. E aí o mestre diz: venha, venha, venha. Aquele homem que está no barco, ele recebe aquela palavra e dá um passo e começa a andar sobre as águas também. Ele começa também a viver o sobrenatural. Eu acredito que vocês conhecem muito bem essa história. Nesses momentos, Deus nos lembra, né, que nós não pertencemos a este mundo. Somos seus filhos e devemos focar nas coisas espirituais. E nós, diante desse relato, diante dessa história, vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Algumas lições importantes que dá para a gente tirar dessa história. O homem que andava sobre as águas, ele estava operando num nível sobrenatural. Ele estava em algo que não era físico, era algo que, pela física, inexplicável. Ele estava no sobrenatural. E aqueles homens que estavam no barco, eles estavam operando no nível físico. Eles estavam passando pela dificuldade. Às vezes acontece algo sobrenatural, está acontecendo algo sobrenatural do nosso lado, e nós não conseguimos perceber, porque nós estamos tão aprisionados ao físico. Às vezes o sobrenatural está ali, bem próximo, mas nós não conseguimos perceber. Nós estamos tão presos ao físico, tão presos às circunstâncias, que nós não conseguimos entender o sobrenatural. Nós ficamos tão presos que nós deixamos de viver o sobrenatural. Quando o homem no barco desejou experimentar o sobrenatural, ele pediu. Quando ele desejou experimentar o sobrenatural, ele pediu: permita que eu vá até você. E aquele pedido foi atendido. Venha. Veja, nós, se queremos viver o sobrenatural, é necessário termos a ação de pedir: Senhor,
leva-me ao sobrenatural. Às vezes o sobrenatural está ali, mas nós não estamos vivendo o sobrenatural e não temos a atitude de querer viver o sobrenatural. Estamos tão presos no físico que nós não damos o passo para vivermos o sobrenatural. No entanto, quando aquele homem, ele tem o seu pedido atendido, ele fala: deixa eu ir no sobrenatural, e ele começa a andar. Eu gostaria que você imaginasse uma situação, pudesse imaginar aí como seria isso. Está aquele homem no barco, e um outro caminhando sobre as águas, e ele falando: se és tu, mestre, permita que eu vá. E aquele homem saindo do barco, e começando a pisar sobre as águas, e sentir que ele não estava afundando, sentir que ele estava vivendo uma outra situação, uma outra realidade, de alguém que estava há pouco tempo vivendo uma tempestade, agora estava tendo a oportunidade de viver o sobrenatural, deixando o físico e saindo para viver o sobrenatural. Uma vez que nós decidimos seguir Jesus, nós devemos viver o sobrenatural, queridos. Não existe possibilidade de nós, que seguimos Jesus, vivermos presos ao físico. É necessário nós desprendermos daquilo que tem nos segurado no mundo físico. A gente precisa dar passos de fé. Não dá para nós vivermos neste mundo o que a gente tem aprendido, o que a palavra nos ensina, nós vivermos aprisionados, sem viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você está aí vendo o mover de Deus acontecendo, alguém andando sobre as águas, e você vivendo a tempestade, você dentro de um barco, ventos fortes, o mestre te chamando: venha, dê um passo de fé, creia, saia do barco, venha até mim. A palavra de Deus para você nessa noite é que mesmo essas circunstâncias que parecem que são impossíveis, eu não sei qual é a sua circunstância, eu estou aqui simplesmente para trazer a mensagem, mas Deus conhece o seu interior, lá na profundeza das suas dificuldades Ele conhece. Qualquer que seja a circunstância, eu estou aqui para te desafiar: viva o sobrenatural de Deus, dê um passo de fé, saia do físico. Você não foi chamado para viver pelas circunstâncias, a vida do cristão não foi chamada para viver por essas circunstâncias. Se está difícil, você precisa se manter firme. Uma vez que nós decidimos seguir Jesus, devemos viver no sobrenatural. Nós devemos transcender aquilo que é tangível, o palpável. Devemos sair disso que a gente precisa tocar para crer. Eu preciso tocar para crer, nós precisamos ir além. Além disso, é crucial compreender que o sobrenatural de Deus tem impacto no mundo físico. Quando Pedro andou sobre as águas, isso se tornou visível para todos no barco. Olha, quando você anda no sobrenatural, Graciano, não dá para viver só no sobrenatural. Mas quando você vive o sobrenatural, aquilo é manifestado no físico. Nós vemos aqui nessa história que Pedro, ele tem a atitude de sair do barco, e alguns homens ficaram no barco, mas aqueles que ficaram no barco contemplaram Pedro caminhando sobre as águas. Aquilo que era sobrenatural tornou-se físico, visível. E se você viver o sobrenatural de Deus, você começar a agir no sobrenatural de Deus, as suas atitudes vão influenciar pessoas,
vai incendiar os corações de pessoas. Elas vão olhar para você e também vai crer, e também vai acreditar que é possível. A gente precisa se mover. Então o sobrenatural, ele tem impacto no físico. O texto que fundamenta isso que nós estamos falando, texto de Mateus 14, eu vou ler aqui do 22 ao 33, Mateus 14, 22 ao 33, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Querido, às vezes parece que Jesus não está no barco. E quando Jesus não está no barco, o que fazer? Parece que Jesus não está no barco, a situação está tão difícil. É nesse momento que você precisa exercitar a sua fé. Você precisa se manter firme nesse momento. Esse momento que está difícil, que parece que está só, parece que o limite já se foi. Se mantenha firme. Prossiga. Mantenha-se firme, creia. A paz que Jesus coloca por dentro desarma a tempestade do lado de fora. Às vezes o mundo está acabando lá fora, mas quando Jesus ele vem ao nosso encontro, quando ele fala aos nossos corações, ele gera paz. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, contrárias, a paz do Senhor entrando nos nossos corações, ela nos transforma. E eu ministro sobre a tua vida nessa noite paz em nome de Jesus. Se existe qualquer coisa que tem tirado, que tem tentado roubar a sua paz, o Senhor agora traz paz ao seu coração. Nenhuma circunstância externa vai te fazer desistir. Prossiga. Imagine aí esses homens que estavam num barco, temendo, muito medo, temendo a morte, estavam no limite. De uma hora para outra aparece ainda alguém andando sobre as águas, vivendo um novo nível. Eles pensam que é um fantasma. Às vezes o medo quer fazer você parar, você desistir. Mas a atitude de um homem em falar: não, eu quero ir até você, eu quero sair de onde eu estou aqui, agora eu não quero mais as águas só calmas, não, eu quero viver isso daí. E aí pense aí comigo, ele tem essa atitude aí, de sair do barco e de dar passos, e daqueles que estavam ali contemplando a atitude de fé dele. É necessário nós
atendermos este venha, quando Jesus diz venha. É necessário também dizermos para Ele: Senhor, eu quero ir até você, eu quero sair do lugar onde eu estou, eu quero viver o sobrenatural, eu quero dar um passo a mais. É necessário ir adiante, porque você vai receber dele um venha. Tem momentos que é difícil enfrentar tempestades inesperadas. Tem tempestades que chegam do nada, dá uma bonança, tudo tranquilo, de uma hora para outra as coisas dá tudo errado. Com certeza o Espírito Santo está ministrando ao seu coração aí, em situações que te deixou, ou tem te deixado, que estava tudo em paz. Mas mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Você está nas mãos daquele que é o protetor, aquele que guarda, aquele que cura, aquele que sara, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que restaura famílias, aquele que restaura a saúde, aquele que ressuscita. Não existe limites para o nosso Deus. Não existe nada que pode impedir o agir dele. Então, por mais que essa situação ela te pegou desprevenido, saiba que existe um Deus que está cuidando de você. Saiba que existe um Deus que está cuidando de você. É na tempestade que nós mais aprendemos. Nós aprendemos mais em tempos de tempestade do que em tempo de bonanças. Quando está tudo tranquilo, corremos o risco de nos acomodar. Mas em tempestades, nós nos preparamos, nós nos esforçamos mais. O Senhor está te ensinando nesses dias. Mas não existe a opção para você de desistir. Não existe a opção de desistir, queridos. Você foi chamado para prosseguir. Exclua da sua vida a opção de desistir. O chamado de Deus para você é para seguir em frente. Não desista por nada que aconteça, qualquer que seja a circunstância. Mantenha-se firme. Você precisa chegar do outro lado. Você precisa chegar do outro lado. Devemos permanecer firmes, mesmo quando o vento sopra fortemente. Pedro começou a afundar quando deixou levar pelo medo. No momento que Pedro desviou o foco dele de Jesus, no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o lado, para as circunstância física, ele começou a afundar. Só nisso aqui Deus falou muito comigo. Porque às vezes a gente fica querendo resposta em situações. Deus simplesmente fala para você nessa noite: não tire os olhos do foco. Não desvie o seu olhar. Não saia do trajeto. Foque no alto. Foque no alvo. Foque em Jesus. Não desvie o foco. Porque se você desviar o foco, você vai afogar. Não desvie o foco. Você precisa chegar do outro lado. E se por algum motivo ainda você começar a fraquejar, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, tão misericordioso, bondoso, que Ele ainda vai: homem de pequena fé, segura na minha mão, levante-se. Eu não sei se você já fraquejou, querido, qual é a sua situação, mas esse Deus que eu estou te apresentando aqui, Ele supre todas as suas necessidades, Ele supre as minhas necessidades. Ele é um Deus completo. Eu não sei qual é a sua situação, mas Ele conhece, Ele está disposto. Venha, eu quero fazer você andar sobre as águas, eu quero fazer você viver o sobrenatural, eu quero fazer você viver num novo nível, eu quero fazer você influenciar pessoas, eu quero que as pessoas olhem para você andando sobre as águas e falem: eu também quero andar sobre as águas. Nós não podemos ficar só assistindo o mover de Deus, nós precisamos entrar neste mover de Deus. Nós precisamos entrar neste mover de Deus. Este lugar do sobrenatural é um lugar da manifestação dele. É um lugar onde as coisas vão se manifestar no físico.
Então, se você está enfrentando ventos fortes em sua vida, lembre-se de que não deve ceder ao medo. Acredite que é possível vivenciar o sobrenatural e ver milagres acontecerem. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor, pois Ele está sempre pronto para te ajudar. Sempre pronto. Sempre pronto. Então, as circunstâncias, elas não vão fazer a igreja parar. As circunstâncias não podem te fazer parar. Você é essencial para o corpo de Cristo. Talvez você esteja aqui nessa noite nos visitando. O Senhor marcou um encontro com você. Estamos te esperando para completar o corpo, para que você exerça a função que Deus tem te chamado. E você tem uma extrema importância neste corpo. Uma extrema importância no corpo de Cristo. Então, o Espírito diz: venha viver o sobrenatural, venha viver um novo nível, venha viver pela fé. Deixe de confiar em pessoas, em carros, em cavaleiros, e venha viver o sobrenatural. Dependa de mim, porque aqui o seu coração estará seguro. Em Cristo os nossos corações encontram paz. Eles são completos, preenchidos. Não existe vazio que o nosso Deus não possa preencher. Além disso, lembre-se de que há uma plateia observando sua jornada de fé. Assim como as pessoas no barco testemunharam Pedro andando sobre as águas, você também foi chamado para impactar pessoas. Da mesma forma que aqueles que estavam ali serviram de plateia e viram o ato de fé, existem muitas pessoas que estão te assistindo, vendo a sua vida, vendo a sua coragem, vendo a sua ousadia. E você vai influenciar essas pessoas a viverem uma vida transformada. Gostaria que você ficasse de pé. Portanto, queridos, a mensagem que eu compartilho com vocês nessa noite é que nós não devemos limitar o mundo, nós não devemos nos limitar ao mundo físico. Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Você é um ser extraordinário. Tem pessoas aqui de uma inteligência, algo maravilhoso, gente. Tem pessoas aqui com dons, capacidade extraordinária. Vocês são muito especiais. Não permita que tudo isso seja usado para você focar aqui na terra. Não permita que tudo isso seja para você acumular riquezas aqui na terra. Existe muitas pessoas precisando daquilo que Deus colocou na sua vida. Existem muitas pessoas com expectativa de receber aquilo que Deus colocou na sua vida. Nós aguardamos com expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus. E esse deve ser a nossa maior alegria. Devemos nos alegrar neste fato, que nós vamos viver uma eternidade com Ele. Esse é o nosso maior motivo de alegria. Então não concentre as suas forças naquilo que é físico, momentâneo, passageiro, mas concentre-se naquilo que é eterno. Concentre-se naquilo que é eterno. Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus. E não permita que nada te pare, que nenhum inimigo, medo, circunstância te pare. Você vai ser confrontado, sempre confrontado. Você está aqui neste mundo por um tempo,
Mas você está passando pelo teste e você vai ser aprovado no nome de Jesus. Você vai ser aprovado no nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Eu sei, meu Deus, que primeiramente ela nasceu no teu coração. Sei também, Senhor, que existem pessoas neste lugar que precisavam ouvir aquilo que foi ministrado nessa noite. Primeiramente o Senhor falou ao meu coração e também falou a muitos que estão aqui, que eles peguem essa palavra, Senhor, e coloquem em prática, que a tua igreja, meu Deus, viva aquilo que o Senhor tem para ela, que nada seja retido, nada, Deus, nada, e que eles tenham convicção que eles não podem parar, que eles precisam prosseguir, que desistir não é uma opção para aqueles que foram chamados. Nós somos vencedores, nós iremos conquistar, nós vamos para casa, nós estamos na expectativa de encontrarmos contigo. Oh Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela honra, pelo privilégio, pela graça, pelo amor incondicional. Muito obrigado, Senhor, por estar no nosso meio, por se fazer presente, por falar conosco. Papai, nós te amamos, nós declaramos, meu Deus, que somos dependentes de Ti, nós declaramos, meu Deus, que somos apaixonados por Ti. O nosso coração incendeia na Tua presença, pois fomos criados para sermos adoradores. Nós fomos criados, Deus, para Te adorar. Então os nossos lábios vão Te adorar, e nós queremos viver aquilo que foi prometido, aquilo que é, meu Pai, nosso por direito, pois nós somos filhos. Nessa noite o Senhor restaura alguns corações, o Senhor faz com que, meu Deus, alguns aqui se voltem para casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.